Boa noite! Terceiro dia do nosso projeto. Chegou a hora de você escrever a sua história com diretoras amigas minhas, pertinho, que eu tenho o prazer de conviver. E essa poderosa de hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque foi com ela que eu aprendi a agendar a sessão de beleza. Porque eu vim da pandemia, eu não sabia como fazia, eu não sabia como abordar. E um belo dia eu estou num desses projetos, eu não a conhecia, e eu escutei toda a aula dela e naquele momento ela me ensinou a agendar. E eu me lembro que eu peguei o WhatsApp e pedi: "Isa, dá uma aula para mim, a unidade", a gente não se conhecia e de lá nós não nos separamos. Essa menina mulher é um símbolo da nossa bonequinha, né? Ela começou a Mary Kay muito jovem, mas ela vai contar a história dela para vocês, papel e caneta, tá? Porque se hoje você trabalha em outro lugar e você acha que para você ser uma Mary Kay de sucesso, você tem que ser dedicada 24 horas para Mary Kay, tá aqui um exemplo que vai ensinar como faz duas profissões brilhantemente com resultado e sim, é possível. Isa, boa noite, seja muito bem-vinda. A palavra é toda tua, amiga. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiro eu quero agradecer o convite da Isa, essa mulher maravilhosa. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e vou dar algumas dicas para vocês, né, de vendas, de como que eu faço. Espero ajudar. E qualquer dúvida vocês me perguntem. Bom, então, meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos, eu comecei na Mary Kay há 10 anos atrás, eu tinha 18 para 19 anos quando eu comecei o negócio. E por que que eu, né, resolvi ser uma consultora? Eu não conhecia a Mary Kay, na verdade eu nunca tinha ouvido falar, e eu fazia faculdade na época. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então eu sou arquiteta e depois eu vou explicar um pouquinho como que eu consigo conciliar, né, essas duas profissões. E na época, quando eu estava na faculdade, eu conheci a empresa, conheci os produtos. E aí eu participei de uma sessão de beleza que eu acabei me encantando, né? Porque na sessão eu falo que é onde a gente acaba conhecendo todos os produtos. E aí, nesse dia, eu experimentei várias coisas e eu me apaixonei. Quando eu conheci a empresa e aí eu conversei com a minha mãe, ela falou assim: vamos tentar, eu vou te ajudar, né? A gente faz o seu cadastro e a gente vê o que que dá. Eu morria de vontade de trabalhar. Eu sempre fui muito independente, sempre quis ter o meu dinheiro, né? Desde cedo. Só que eu não conseguia, né, trabalhar em algum lugar porque eu fazia faculdade integral. Então foram 5 anos de faculdade na UnoOeste, aqui em Prudente mesmo. E a minha faculdade era integral, então eu chegava às 7, 7 e pouquinho e eu ia embora só às 6 horas da tarde. Então, aonde que eu iria conseguir um emprego onde eu conseguisse conciliar a minha faculdade com esse emprego? Ia ser muito difícil, eu ia ter que trabalhar à noite. E aí, para mim, ia ser muito cansativo, né? Porque já era muito desgastante a faculdade em si. E aí, quando eu conheci os produtos, quando eu experimentei os produtos e eu me apaixonei, eu falei, nossa, é a minha chance. Só que eu não pensava grande, né? Eu era uma menina, então assim, eu nunca trabalhei fora, eu não sei o que é ter patrão, não sei o que é ter chefe, não sei o que é. Então, eu não tinha, nunca tinha trabalhado, então eu não sabia como que ia funcionar. Mas eu queria tentar. Então, quando eu resolvi entrar na Mary Kay, eu falei, não, eu vou fazer um teste e vou ver o que que vai dar. Só que eu queria, na verdade, mais uma graninha para o final de semana. Então, para não ficar pedindo toda hora para os meus pais, eu falei, bom, eu vou vender os produtos. Se eu ganhar pelo menos um pouquinho, eu consigo ir nas festas que as minhas amigas estavam indo, viajar, e aí, né, quando é molecada assim, a gente quer viajar, a gente quer curtir. Eu falei, então eu vou vender os produtos e aí com a graninha eu faço as minhas coisas. Só que aí quando eu entrei de verdade na Mary Kay, quando eu fiz o cadastro, eu vi que era muito mais do que eu estava pensando. Eu não imaginava, na verdade, como era a empresa. E aí, quando eu realmente comecei a vender, que eu vi que eu poderia realmente ganhar muito mais, aí eu comecei realmente a pensar grande, falar, não, então com o trabalho Mary Kay eu vou conquistar realmente os meus sonhos. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o negócio.
Só que as pessoas começaram a ver muita diferença em mim, porque eu era muito novinha, né? Então, eu estava no segundo ano de faculdade, e aí eu sempre ia para a faculdade arrumada, sempre levava os produtos, e aí as pessoas começaram a ver diferença em mim e começaram a perguntar o que que eu estava fazendo. Foi aí que depois de um ano eu me formei diretora. Então foi bem rápido, porque quando eu iniciei, eu não tinha a pretensão de ser diretora, né? Eu falei, não, eu sou muito nova. Eu falei assim, eu quero só vender, eu não tenho tempo. Faculdade é muito corrida, é muito desgastante. Então, como que eu vou cuidar de uma equipe? Mas, graças a Deus, deu certo. Um ano depois eu me formei diretora e a partir daí sou diretora até hoje. Então, eu terminei minha faculdade, né? Foram 5 anos de faculdade. E quando eu terminei, até minha mãe perguntou: e aí, você vai trabalhar, né, como arquiteta? Porque eu já estava bem em Mary Kay. E aí eu peguei e falei assim: não, por enquanto não, porque eu saí muito crua da faculdade. Eu falei assim: eu não sei, eu vou pensar depois. Só que passaram 2 anos. E aí, um amigo meu que eu conheci na Mary Kay também, o Manu, falou pra mim, Isa, eu sei que o seu foco é Mary Kay, eu sei que você ama Mary Kay de paixão, mas o que que você acha da gente ter uma sociedade, da gente trabalhar juntos em arquitetura? E aí você faz o seu tempo, eu faço o meu tempo e a gente concilia. O que que você acha? E eu aceitei, porque eu nunca quis desistir da profissão de arquiteta. A faculdade foi uma faculdade muito difícil para eu desistir, né? E eu amava, e eu queria trabalhar com isso também. Só que o meu amor pela Mary Kay sempre foi tão grande que eu em nenhum momento pensava em desistir de Mary Kay para ser arquiteta. E eu falei, não, eu vou conseguir e eu vou conciliar os dois. E Deus sabe de tudo, né? Vai dar certo. Então eu sempre tive isso muito forte em mim, que eu não queria desistir de nenhum, eu queria fazer os dois. Então, hoje algumas pessoas ficam pensando, nossa, mas por que que ela trabalha com os dois? A vida dela deve ser uma loucura. Realmente, né? É corrido, né? Não vou falar que não é, é corrido. Só que eu falo que quando a gente ama de verdade, quando a gente tem aquela paixão pelo que a gente faz, acaba se tornando leve. E hoje, gente, eu posso falar para vocês que, na verdade, desde quando eu entrei em Mary Kay, o que eu mais queria era essa liberdade. Eu nunca gostei de ficar presa, né? Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre gostei de ser livre. Então, isso em casa, isso em relacionamento, isso em qualquer coisa. Eu sempre gostei de me sentir leve, né? E, e aí, quando eu realmente entrei na Mary Kay e vi que eu poderia fazer o meu horário, poderia fazer do meu jeito, no meu tempo, e depois, quando eu comecei a trabalhar como arquiteta, a mesma coisa que eu poderia conciliar, eu falei assim, não, então agora que eu digo, né, lá naquela época, eu vou conciliar os dois e vai dar certo. Então, hoje eu tenho essa liberdade, eu tenho essa flexibilidade, eu consigo trabalhar no horário que eu quiser, eu consigo acordar a hora que eu quiser, eu consigo dormir a hora que eu quiser, mas é preciso de organização. E eu sempre falo para as minhas consultoras, é possível você conciliar dois trabalhos. Você só precisa ter o seu planejamento, sua organização. Meio período eu trabalho como arquiteta, desligo chavinha de Mary Kay, meio período faço Mary Kay e desligo a chavinha de arquiteta. Só que tem dia que é tudo junto e misturado. E tá tudo bem. Às vezes eu tô na obra conversando com consultora. Só que, gente, eu amo isso. Eu gosto disso. Eu falo que são dois trabalhos tão gostosos, tão prazeroso para mim, que eu não fico com aquela coisa, nossa, mas sabe, tipo, que merda, entendeu? Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu falo que é tão gostoso os dois que, para vocês terem uma noção, clientes minhas de projeto se tornam consultoras Mary Kay, consultoras minha Mary Kay, eu faço a casa delas, como, né, eu arquiteta. Então, isso é muito gostoso. Então, isso daí eu consigo conciliar. E aí, com isso, eu consigo levar para a pessoa essa leveza. E todas as pessoas que me conhecem realmente falam: nossa, é muito gostoso ver o seu trabalho, porque você vive na correria, você vive na loucura, mas você faz dar certo. Então, hoje eu concilio os dois e, gente, eu não penso em largar nenhum e nenhum outro. Eu moro com os meus pais ainda, né? Ano que vem a gente, né? Eu tenho meu namorado, então a gente vai casar e tudo mais. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver os meus filhos, o que que eu vou fazer? Diminuir um pouquinho, gente, desacelerar e tá tudo certo, né? E falando um pouquinho sobre o meu trabalho, igual a Isa falou,
Gente, eu vim daquela época de 10 anos atrás que não tinha o WhatsApp, né? Então, quando eu entrei na Mary Kay, como eu fazia faculdade, o que que eu coloquei na minha cabeça? Preciso ver o que dá dinheiro, né? Então, quais são as ferramentas que eu posso fazer fazendo faculdade e conciliando com a Mary Kay, mas assim, eu preciso, como eu tenho pouco tempo, eu preciso usar esse pouco tempo com qualidade. Então, duas coisas eu coloquei na minha cabeça, que eu tinha que ter consórcio, porque o consórcio ia me trazer um fixo, né? Então, eu tinha 3 consórcios abertos na faculdade, então eu conseguia ter esses consórcios, então eu tinha aquelas clientes já fixas. E aí, no tempo que eu tinha livre, eu marcava a sessão. Naquela época, era tudo ligação. Então, eu lembro de eu na frente do espelho treinando ligar para a pessoa. Gente, hoje em dia ninguém mais recebe ligação. Hoje em dia é tudo pelo WhatsApp. Então, eu falo que hoje em dia tá muito mais fácil do que naquela época. Porque naquela época, eu pegava um monte de contato e eu ligava de uma a uma. Então, tinha gente que não me atendia, tinha gente que me atendia, tipo, né, aceitava, tinha gente que não aceitava e tava tudo bem. O meu negócio era que eu tinha as minhas metas na semana para marcar aquelas sessões. Então, por exemplo, tinha dia, eu fazia sessão todos os dias. Então, tinha sessão, tinha dia que era uma sessão, tinha dia que era 2 sessões. No sábado mesmo, eu fazia 2, 3 sessões. E é onde eu via resultado. Então, eu acabei conhecendo muita gente. E aí, o meu círculo de pessoas foi aumentando cada vez mais. E por que que não acabava? Porque eu tinha um caderno onde, por exemplo, eu ia fazer a sessão, tinha 3 pessoas, eu dava a fichinha para cada cliente e eu só saía de lá quando elas colocavam o nome das amigas dela para eu poder ligar depois. Então, de uma sessão de 3 pessoas, eu saía com 10, 15 contatos. Então, tinha cliente que passava 3 contatos, tinha cliente que passava 5 contatos, mas eu saía de lá de 5, com 10, 15 contatos. E aí, o que que eu fazia? Eu deixava um dia só para ligar, porque a ligação é uma coisa muito demorada, né? Não é que nem mensagem que você vai disparando. A ligação eu tinha que sentar e ligar de uma a uma. Então, toda segunda-feira eu tinha um tempinho lá que eu ligava e aí eu marcava sessões de terça até sábado. E sempre deu super certo. Então, o que que acontece? Depois, quando veio a pandemia, eu dei uma parada de fazer sessão. Só que o legal, gente, é que o tempo vai passando, as coisas vão modernizando. Então, hoje em dia, eu continuo sim fazendo a sessão, porque a sessão é onde a gente vê mais dinheiro, é onde a gente realmente conhece a pessoa bem, é onde a pessoa experimenta os produtos sem custo nenhum, a gente dá de presente para ela. E a gente consegue anotar tudo que deu certo para ela. Eu sempre falo que eu gosto de fazer a sessão. Aí, às vezes, eu chamo de detox facial, às vezes, eu chamo de aula de maquiagem, depende muito daquele meu contato com a pessoa. Mas eu falo: olha, vamos fazer a sessão de beleza, ou aula de automaquiagem, porque aí nesse dia eu vou marcar tudo que tá dando certo para você. Toda a parte de cuidados com a pele que você experimentar, eu vou deixar anotado. O nome do pó, o nome da base, a gente vai fazer o teste de tudo. E você não precisa comprar nada. Eu sempre falo isso, você não tem compromisso de nada. O legal é que quando for acabando suas coisas, você já me liga, já manda uma mensagem: Isa, meu pó acabou. Eu quero aquele pó que você experimentou em mim aquele dia. Eu já tenho marcado. Então eu deixo elas bem seguras em relação a isso, né? Porque tem gente que acha que a gente quer fazer a sessão só para vender. Óbvio que uma das coisas que a gente quer realmente vender, mas a gente tem que deixar elas ciente que não é só isso. A gente quer deixar elas mais bonitas. A gente quer, gente, eu lembro de sessões que eu fazia que a pessoa não tinha contato nenhum com maquiagem, com cuidados com a pele. Elas se olhavam no espelho, tinha gente até que chorava, para vocês terem uma ideia. Porque elas se sentiam bem, falava: nossa, mas eu não me sinto assim faz tanto tempo. Então foi uma coisa que foi mudando muito a minha cabeça, né? Foi mudando muito assim o meu jeito de pensar. E eu falei: gente, eu preciso sempre fazer sessão, porque é na sessão onde tudo acontece. A pessoa realmente vê uma mágica, né, acontecendo. E todas elas ficam super empolgadas. Então, hoje eu continuo fazendo sessão de beleza, mas claro que eu trouxe outros métodos de vendas para o meu negócio. Então, na pandemia mesmo, como eu não conseguia fazer sessão presencial e eu queria que elas provassem os produtos, eu sempre deixava na casa da cliente a bolsinha 48 horas. Eu lembro que no começo
quando a gente estava com muito medo, o que que eu fazia? Eu fazia um vídeo mostrando que eu estava limpando todos os produtos com álcool 70, colocava dentro da bolsa, eu ia de máscara, levava na casa da cliente, eu deixava na porta da casa dela e já ia embora. E eu falava, deixei agora na porta da sua casa. Aí ela saía, catava a bolsa e, gente, mas por quê? Porque eu tinha que dar um jeito. Eu tinha que dar um jeito, porque é o meu negócio que está em jogo, né? E eu falo que a Mary Kay, faça chuva ou sol, é o meu trabalho, né? E a pronta entrega, eu falo que é tão importante que é como se fosse um pitbullzinho atrás da gente, né? Tipo assim, ó, tô aqui, né? Vou correr atrás de você porque você tem que vender. Então, a pronta entrega mostra isso, sabe? Então, na pandemia mesmo, eu comecei a fazer bolsa 48 horas, o aplicativo Skin Analyzer que a Mary Kay lançou, rede social. Então, assim, eu estava, igual, consórcio, que eu nunca parei, gente, nesses 10 anos de Mary Kay, nunca parei de fazer consórcio. Eu tenho 2 abertos agora, já tô no terceiro abrindo. Então, assim, eu sempre estou em busca de novas formas para vender. Só que é que nem todo mundo fala, a receitinha do bolo ela já está pronta, a gente quer inventar moda, mas na verdade o básico do nosso negócio é colocar produto no rosto da pessoa, porque a pessoa vai se apaixonar, ela vai se encantar. Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas elas não sabem provar os produtos, elas não sabem usar. Né? A maioria das pessoas, se 10 pessoas você pergunta, você sabe cuidar da sua pele? Você sabe se maquiar? A pessoa vai falar que não sabe. Então, de 10, tipo, uma, duas sabe. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas que não sabem para a gente ensinar. Porque nesse momento de ensinar, por ser de graça, a gente não cobrar nada, é onde a gente consegue fisgar e a gente consegue se tornar amiga, né, da nossa cliente, nossa futura cliente. E isso é muito importante, porque eu falo que hoje em dia não pode respirar que você está pagando alguma coisa. Então, quando a gente oferece o de graça, né, o presente, as pessoas até falam, nossa, mas será que é verdade isso? Porque é difícil a gente ver, né? Mas eu falo que não importa, eu vou continuar fazendo isso, né? E uma coisa que eu acho muito importante são as parcerias. Igual agora, é Dia da Mulher, né? Eu fiz parceria com alguns lugares, mas não são todos que eu faço igual, porque cada lugar pede um tipo de parceria. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer parceria com as lojas que eu compro. Então, por exemplo, eu compro num lugar biquíni, né? Que eu fiz agora de última, agora a minha última parceria mesmo foi a loja de biquíni. Então, eu já compro lá, sou cliente lá. Então, o que que eu fiz? Eu presenteei as clientes com uma aula de automaquiagem. Se você não sabe dar aula de automaquiagem, porque eu tenho vários consultores que falam, Isa, mas eu não sei nem maquiar direito, que dirá dar uma aula de automaquiagem. Gente, vamos parar para pensar um pouco. Se você não sabe dar aula de maquiagem, dá detox facial. Detox facial nada mais é do que o kit 3D mais microdermabrasão. Você não precisa saber, nossa, 1 milhão de coisas. É só você falar para a pessoa passar naquela ordem que você ensinar. E, claro, saber um pouquinho sobre os produtos para você, né, ensinar ela a passar. Mas é uma coisa que você vai demorar 10 minutos para fazer, passar kit 3D e microdermabrasão. A pele da pessoa vai totalmente transformar na hora, vai ficar até mais clara, porque na hora que a gente passa os 2 kits, a gente percebe isso, a pessoa se apaixona, se encanta, e é onde a gente consegue vender. Então, não sabe fazer aula de maquiagem, não tem todos os produtos de demonstração, principalmente as novas consultoras, então faz a detox facial. Eu falo que kit 3D e microdermabrasão a gente tem que ter para o nosso uso. Se você não consegue abrir outro para demonstração, pega o seu. Nossa, eu fiquei tanto tempo no começo usando, por exemplo, o meu kit próprio, meu, era o de demonstração por muito tempo. Por quê? Porque eu não queria toda hora estar abrindo um produto. Mas o que que eu fazia para não ficar pesado para mim? Porque assim, eu só tinha Mary Kay, então tinha que dar certo. Eu pegava o cartão da minha mãe e do meu pai emprestado para eu fazer pedido. Então, o que que eu fazia? Todo mês eu fazia pedido. E toda vez que eu fazia pedido, eu pegava um produto para abrir de demonstração. Então, esse mês eu vou abrir o primer, no outro mês eu abria um corretivo, no outro mês eu abria tipo umas 2 bases. E assim foi. Então, depois de um período, eu vi que eu estava com bastante produto, né, para demonstração. Então, foi assim que eu fiz. Então, se você não sabe fazer a parte de maquiagem, faz o detox facial, mas faça, porque essas parcerias, elas dão super certo. Que mais? Que mais, Isa, que falta falar? Deixa eu beber uma água.
Bebe, Isa, uma coisa legal é porque, assim, igual a Isa, ela tem o escritório dela na casa dela, né? E eu lembro, Isa, que naquela aula que eu aprendi com ela falava assim que ela ligava, ela conta como você marcava e você dava o endereço. Você não fala que é na sua casa, você não fala que é no seu escritório nem na sua casa. Explica para elas, para vocês saberem, tá, gente? Por exemplo, a Maiara, que entrou, mandou no grupo, ela transformou a sala dela numa bancadinha, né? O meu escritório, a minha cama é ali. Eu faço na minha mesa de jantar, tá? Então, pega essa dica que a Isa faz quando ela agenda com a pessoa. Quando eu mando mensagem para a pessoa, por exemplo, vou marcar sei lá, com uma cliente, uma conhecida, vamos supor, amiga da amiga. Então, eu sempre mando mensagem. Eu gosto de mandar primeiro um oi, tudo bem escrito e espero ela me responder. Na hora que ela me responde, eu gravo o áudio. Porque eu falo que no áudio a gente consegue falar melhor o que a gente quer, a gente fala sorrindo, então a pessoa se conecta com a gente. Então, eu sempre falo, Fulana. Meu nome é Isabela, me apresento, né? Meu nome é Isabela, eu sou consultora e diretora Mary Kay. Quem me passou seu contato foi uma amiga nossa em comum, a Bruna. E a Bruna é uma cliente minha, né? Ela já usa os produtos Mary Kay, eu ensinei ela a cuidar da pele dela, a se maquiar. E ela me disse que você adora se cuidar, que você gosta muito de maquiagem. Eu queria muito presentear você com uma aula dessa. O que que você acha? Você aceita o presente da Bruna? Eu sempre falo assim. Depois que ela pegar e falar, eu aceito, que legal, não sei o quê, tá, vamos marcar. Eu sempre deixo muito aberto. Eu falo que eu tenho um espaço onde eu atendo as minhas clientes, mas se ela preferir, eu vou até a casa dela, sem problema nenhum. Então eu sempre falo isso, que eu tenho um espaço onde eu atendo. Não falo que é na minha casa, nada do tipo, mas eu falo que é um espaço onde eu atendo, ou se ela preferir, eu vou até ela, vou na casa dela. E aí eu falo, olha, é individualmente, a gente marca um dia e um horário que for melhor para você. E aí, nesse dia, você vai estar conhecendo os produtos. Aí, o que que eu gosto de fazer? De falar também. Eu falo que ela está ganhando também, junto com essa aula, uma análise em 6 dimensões da pele dela, que é um aplicativo super top, onde eu vou tirar uma foto dela, e aí o próprio aplicativo vai dizer o que que a pele dela está falando. Então, baseado nesse teste, é onde eu vou apresentar os melhores produtos para ela. E aí ela se encanta, fala, nossa, que legal, tal, né? Que tecnologia, lá, lá. E aí é onde eu marco. Quando a pessoa prefere vir no meu espaço, eu mando o endereço, e aí eu fico esperando lá na frente e trago aqui para o escritório. Agora, quando ela prefere ir na casa dela, eu pego o endereço e vou até ela. Mas eu sempre gosto de deixar a pessoa bem assim à vontade. E quando a gente fica falando, tem que ser aqui, ou tem que ser na casa da pessoa, eu acho que fica uma coisa muito, às vezes dá uma limitada. Então eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade para ela falar o que é melhor para ela, tá? E aí, sempre que eu marco com a pessoa, eu sempre procuro pegar contato com ela. Então, depois que eu fiz toda aquela coisa de fazer a foto, de fazer o antes e depois dela, eu tiro uma foto do antes, tiro uma foto do depois, mostro, ela já tá toda encantada com o produto. Eu pergunto para ela, eu falo, Fulana, o que que você achou? Você gostou? Eu amei, nossa, olha a minha pele e tal, não sei o quê. Aí eu falo, tem alguma amiga sua que você queira presentear com esse mesmo encontro nosso? Eu tenho certeza que elas vão amar. Do mesmo jeito que você gostou, eu tenho certeza que elas vão gostar também. Você tem alguma amiga para poder presentear? Aí eu vou mandar mensagem para elas. Aí ela fala: que legal, eu tenho. Eu tenho a fulana e a Beltrana. Então tá bom. Aí eu falo: ó, você pode mandar uma mensagem para ela avisando que eu vou entrar em contato? Fala que você participou de um dia de beleza, que você gostou, você fala o que que você achou e fala que eu vou entrar em contato com elas porque você está presenteando elas com esse momento da beleza. Aí elas falam: beleza. Porque quando a pessoa, a cliente, entra em contato com a amiga primeiro, é muito mais fácil depois o meu contato com ela, porque ela já está aberta. Porque às vezes você manda mensagem e a pessoa fala assim: quem é? Né? A pessoa já fala: oi, tudo bem, mas quem é? Porque hoje em dia ninguém pode ligar para ninguém que já é golpe, que é isso, que é aquilo. Então eu sempre falo para a pessoa, se ela puder avisar, ficaria mais fácil o nosso contato. E aí dá super certo. Só que assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, que nem eu sou com as minhas consultoras. Vai ter as pessoas que não vão te responder, e tá tudo bem, é normal, como qualquer outro negócio. Não fica achando que você vai mandar mensagem para 10 pessoas e as 10 pessoas vão te responder. As 10 pessoas vão querer marcar com você.
Você vai ter não, porque às vezes eu tô falando aqui, vocês acham que é tudo mil maravilhas. Vocês acham que de 50 pessoas que eu falo, 50 topam. E não, né? Muitas vezes, por mais que eu faça assim com todo mundo, às vezes nas parcerias mesmo, a pessoa colocando o nome, o telefone dela, querendo agendar, mesmo assim, eu mandando uma mensagem, às vezes a pessoa nem me responde. E tá tudo bem. Então eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para que esses nãos e para as pessoas que não estão respondendo a gente passe despercebido e a gente vai em busca do sim. Porque se a gente for dar bola para todo mundo que não responde a gente, que não atende ou que não, sabe, não dá muita trela, a gente vai se frustrando e isso daí é o que vai minando o nosso negócio negativamente. Então, assim, vai sempre em busca do sim, porque o não vai ter em qualquer negócio que você for fazer hoje. Eu tenho não tanto em Mary Kay quanto em arquitetura. Se eu for ficar preocupada com todos os nãos que eu recebo nos dois, estou ferrada, né? Então, eu sempre falo que é importante a gente ter esse equilíbrio emocional, porque vai acontecer, tá? Mas eu acho que é isso. Para as meninas que trabalham, né, além de Mary Kay com alguma ou algum outro trabalho, uma dica que eu dou é organização. Tenha uma agenda em mãos, anote todos os compromissos fixos de vocês na agenda. O que vocês tiverem, né, de folga, marquem o que realmente aqueles compromissos que dá para vocês reagendarem, né? E aí tenham essa agenda muito clara. Às vezes vocês preferem o planner ou a agenda em si, mas é uma coisa que me ajuda muito. Então eu sempre marco de tal hora eu vou fazer Mary Kay, de tal hora eu vou fazer projeto. Tem dias que eu só faço Mary Kay e tem dias que eu só faço projeto. Depende muito de como que estão as coisas. E no começo do mês, né, principalmente dia 1 e dia 2 eu gosto sempre de me organizar em relação assim aos dois trabalhos no mês todo. O que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer, com quantas pessoas eu quero falar, quanto eu quero vender, quanto eu quero iniciar. Então, nos 2 primeiros dias eu sempre deixo bem certinho tudo que eu quero, faço meu planejamento e eu vou tentando seguir aquilo conforme for dando. Se eu vejo que eu estou desviando muito de um ou do outro, eu tento dar uma respirada, ver o que eu tenho que mudar, ver o que eu tenho que alterar ali, mas sempre baseado mesmo nas coisas que eu me planejo no começo do mês. Certo? Amiga, como é gostoso te ouvir. Né? Se vocês forem ver, todas falam a mesma coisa, cada uma de um jeitinho e cada uma dando dica. Eu aprendi muito a agendar a sessão com a Isa. Vocês querem fazer alguma pergunta? Indira, Mara, Carla, Marina, querem fazer alguma pergunta? Não? Não. Amiga, super direta. É gostoso ouvir ela, né, Indira? Ela fala bem, ela fala o que tem para falar, e eu digo, né? Que não, às vezes quando a gente faz reunião, não tem por que passar de meia hora, porque assim, não tem o que a gente falar de diferente, né? Só que são jeitos de abordar, jeitos de se organizar. Então eu quero te agradecer, amiga, por partilhar. Você é exemplo, tenho muita admiração, muito amor por você. Que Deus honre seus dois trabalhos, como continuam honrando tanto. E aqui um exemplo porque nós temos professoras, nós temos enfermeiras, nós temos tantas mulheres, graças a Deus hoje também muitas só Mary Kay, mas é possível, tá? Deus abençoe a sua vida. Já já, agora 8h nós Obrigada. estamos de volta com a nossa dermato. Chama a sua unidade e vem com a gente, tá, amiga? Obrigada, viu? Obrigada, amiga. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar para a Isa depois, tá bom? Só falar. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Adorei. Beijo, amiga. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.